Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Clayton. Eu sou Gabriel Saraiva e estou aqui para apresentar, juntamente com Alexandre Costa, o capítulo 4 da Arte da Guerra, que nos trata da disposição das tropas. Espero que goste. Muito obrigado. Para entendermos um pouco mais sobre o capítulo 4 do livro A Arte da Guerra, precisamos entender, de certo modo, o que é esse livro. A Arte da Guerra é um tratado militar escrito durante o século IV a.C. pelo estrategista conhecido como Sun Tzu. O tratado é composto por 13 capítulos, cada qual abordando um aspecto de estratégia de guerra, de modo a compor um panorama de todos os eventos e estratégias que devem ser abordados em um combate racional. O capítulo 4 nos retrata o posicionamento tático do exército, que é fundamental para a vitória. Os pontos estratégicos devem ser defendidos a todo custo. Um bom líder só avança o terreno para conquistar outras posições quando tem a certeza que o que já foi conquistado está em segurança. Nós também aprendemos que não se deve criar oportunidades para o inimigo. Nos baseamos em 10 frases do capítulo 4 para darmos continuidade ao nosso estudo. Então, na primeira frase, é da seguinte maneira: antigamente, os guerreiros hábeis tornavam-se primeiramente invencíveis e depois esperavam o momento em que o inimigo estivesse vulnerável. Contudo, sua invencibilidade depende de você mesmo. A vulnerabilidade depende do adversário. Com base nessa primeira frase, podemos aplicar na estratégia da empresa, analisando a perspectiva do mercado e de seus concorrentes, fazendo assim ter ideias de você aplicar uma ação para poder ganhar vantagem competitiva. Segunda, alguém pode saber como vencer, mas não necessariamente vencer. A organização pode até ter a sua meta tracejada, porém, se ela não tiver alguém competente e altamente treinado, a vitória não é certa. Então, casa muito bem a frase saber como vencer, mas não necessariamente vencer. Apenas saber não adianta, é necessário ter conhecimento, mas além disso, a atitude. O terceiro tópico que retiramos do capítulo, ele vem dizendo a seguinte frase: um exército vitorioso triunfa antes do embate. Um exército perdedor luta na esperança de vencer. Trazendo então na visão corporativa, podemos citar que um gestor competente, fazendo seu papel de líder, consequentemente ele vai ter grandes resultados com a sua equipe, que no livro ele trouxe na parte do exército. E um gestor onde ele não aplica bons resultados, ele não tem boas decisões, a equipe dele vai ficar de mãos atadas, podendo depender somente da sorte para poder ter bons resultados. Quarta frase: a invencibilidade reside na defesa, a possibilidade de vitória no ataque. Ou seja, a análise do mercado deve ser devidamente feita para entender qual que era o tempo da organização. Se é tempo de comprar ou se é tempo de vender. Se é tempo de estabelecer ações ou vender ações de mercado, a compra de um imóvel, a compra de algum veículo, qual é a forma que isso vai impactar? Toda decisão gera um resultado, sendo positivo ou negativo. Na quinta frase, ela vem dizendo assim: um general habilidoso respeita, acima de tudo, a doutrina e adota o comando e a disciplina de forma plena. Assim, detém em suas mãos o poder de controlar o sucesso. A mesma regra vale para a tática. Então, nessa quinta frase, podemos trazer a parte do 5S em relação à disciplina, a forma de respeito à hierarquia da empresa, para você adotar modelos de decisões, seguir regras, para você poder ter uma boa comunicação em todas as táticas. Então, é você respeitar os horários de chegar na empresa, você ter conscientização de não ter desperdícios de materiais, de insumos, porque tudo isso leva dinheiro e assim sucessivamente. Sexta frase:
Na arte da guerra, tudo está interligado. As medidas de espaço são derivadas do terreno. As quantidades derivam das medidas. Os diagramas provêm das quantidades. As comparações dos diagramas e as vitórias das comparações. Como podemos analisar, tanto na guerra quanto na organização, tudo está interligado. Todas as chaves são fundamentais. Todas as funções, todos os funcionários são fundamentais, pois todos eles fazem parte dos pilares da empresa. O seu funcionamento, a exatidão e a precisão é que traz o sucesso. A frase 7 são aqueles que são habilidosos na guerra e cultivam o Tao, preservam as leis e têm, portanto, a capacidade de empreender políticas vitoriosas. Traz a ideia dos colaboradores que seguem as diretrizes da empresa e que têm autonomia para aplicar suas ideias para otimizar processos. E também vem aquela parte de harmonização, que nem uma frase fala sobre o cultivar o Tao. Número 8. Quanto à arte de manobrar tropas e definir táticas, os elementos da arte da guerra são medida de espaço, estimativa de quantidades, cálculos, comparações e possibilidade de vitória. Nessa frase, nós entendemos melhor sobre os elementos da guerra. Mas os elementos da guerra na empresa podem ser comparados com esses nas estimativas de quantidade de estoque, de itens a ser comprados, de itens a ser vendidos, os itens que foram extraviados, se houve algum caso de extravio, os cálculos de pagamento de funcionários, as comparações de vendas entre mês anterior e o planejamento para o novo ano, novo ciclo, novo mês que virá. Com todos esses cálculos, a possibilidade de sucesso de uma organização aumenta muito. Na frase 9, a defesa acontece quando a própria força é inadequada, o ataque quando a mudante é a força. Então, um exemplo que posso trazer da nona frase é a pandemia que estamos vivenciando, onde trouxe muitas incertezas no mercado, muitas empresas teve que se resguardar, até mesmo por conta de folha salarial, de contratos com fornecedores e compras de insumos. As empresas se defendem para lidar com as dificuldades o mais rápido possível, assim para poder atacar com mais precisão referentes a seus concorrentes, assim ganha vantagem competitiva. Número 10. Os habilidosos na guerra podem tornar-se invencíveis, mas não podem causar a vulnerabilidade inimiga. Ou seja, com essa frase nós entendemos que cada empresa, cada organização pode conhecer a si mesma, pode fortalecer a si mesma, mas ela nunca pode determinar qual é o ponto fraco de outra empresa. Cada um deve investir em si mesmo, cada organização, cada funcionário, cada gestor deve investir em si mesmo e em seu pessoal, para que assim tenha sucesso em toda obra que decidirem fazer. Texto: Gabriel Saraiva. Roteiro: Alexandre Costa. Imagens: Gabriel Saraiva. Dublagem: Gabriel Saraiva e Alexandre Costa. Direção-geral: Alexandre Costa. Edição de vídeo: Gabriel Saraiva. Marketing: Alexandre Costa. Produção: Gabriel Saraiva. Agradecimentos: Deus, Professor Cleiton, Gabriel Saraiva e Alexandre Costa.